Muito boa tarde a todos. Meu nome é Todd Miyahira e eu sou o diretor cultural na Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Estou aqui hoje juntamente com os orientadores do Education USA, Simão Ferreira, do Rio de Janeiro, Marco Machado, da SESMAC, em Alagoas, Cristina Borges, de Beio, Ceará, e Paula Ferrara, da UNERP, em Ribeirão Preto, São Paulo. Para juntos falarmos sobre o programa Oportunidades Acadêmicas. Esse programa que faz parte da missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil e está com as inscrições abertas. O programa Oportunidades Acadêmicas, apoiado pelo Departamento de Estado americano, completa 14 anos no Brasil e já beneficiou centenas de alunos. O programa tem como objetivo de apoiar estudantes qualificados de baixa renda no processo de candidatura para programas de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos. O programa é oferecido através da Rede Education USA, uma rede do Departamento do Estado que orienta pessoas interessadas em estudar nos Estados Unidos. Todos vocês podem falar todos os dias com um orientador ou orientadora do Education USA. É só precisa acessar o website do Education USA no plantel Education USA e tirar as suas dúvidas sobre qualquer curso que queria fazer nos Estados Unidos. Vamos agora saber os detalhes importantes do programa Oportunidades Acadêmicas. Simão, que está conosco, Simão, conta para a gente o que o programa oferece e até quando as inscrições estão abertas, se faz favor. Ótima pergunta, Todd. Então vamos lá, gente. Pessoal que está assistindo a gente aí em casa, o programa Oportunidades Acadêmicas, ele está com as inscrições abertas até o 10 de janeiro. Isso significa que vocês podem mandar a inscrição de vocês para a gente até o 10 de janeiro. E afinal, o que esse programa oferece? Então, como o Todd já explicou, esse é um programa que é oferecido através do Centro Education USA, para alunos que têm um perfil específico que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que o programa oferece é toda a orientação e todo o suporte financeiro para que o aluno interessado em fazer uma universidade nos Estados Unidos possa fazer a candidatura. Então, uma vez que o aluno é selecionado para participar do programa, esse programa já existe há muitos anos, né, como foi falado desde 2006, o aluno, uma vez sendo selecionado, ele entra no programa, ele faz parte do programa, ele vai trabalhar com um grupo de pessoas, um grupo de outros participantes do programa, um grupo de orientadores do Education USA, um grupo de professores de inglês que vai ajudar esses alunos, né, participantes do programa. Enfim, e aí essa pessoa vai ter toda a orientação para poder fazer uma ótima candidatura para as universidades americanas e, além disso, o programa paga por todo esse processo de candidatura. Então, todas as despesas que são provenientes do processo de candidatura, o programa paga. Então, por exemplo, se o aluno mora em Ji-Paraná, por exemplo, em Roraima, em Rondônia, no Amapá, em qualquer lugar, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer cidade, gente, mas qualquer cidade do Brasil. O aluno precisa viajar, por exemplo, para fazer provas, ele precisa de hotel, ele precisa de alimentação, né, para poder fazer essa locomoção, para poder fazer as provas, para poder dar a candidatura para as universidades americanas. O programa paga por isso. O programa paga por todos os testes, por tudo que envolve o processo de candidatura. Então, é um programa extremamente abrangente. Muito obrigado, Simone. E que ótimo para perceber que o programa é bastante completo. Temos também conosco a Cristina. Cristina, qual é o perfil do aluno para participar do programa Oportunidades Acadêmicas? Obrigada, Todd, pela pergunta. Bom, o nosso perfil envolve algumas características bem específicas. A primeira delas é que o aluno tem que ter concluído o ensino médio ou este ano, em 2020, ou então que em 2021 ele esteja no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, tá?
tem também que vir de uma família com recursos financeiros limitados. Muita gente nos pergunta, o que é que isso envolve? Quanto é que tem que estar ganhando? Essa análise é feita através do formulário de inscrição, em que nós pedimos detalhamento de tudo isso, para a gente analisar se realmente esse aluno não tem condições de arcar com o processo de application, né, que é o processo de candidatura. Tem que ter inglês avançado, tá? Então, realmente é necessário o inglês avançado e consolidado. Tem que realizar também atividades extracurriculares e comunitárias, ou seja, é aquele perfil do aluno fora da sala de aula. Além disso, ele tem que ter um excelente histórico acadêmico, tá? E estar interessado em qualquer área de estudo, mas não trabalhamos com alunos que estejam interessados em medicina, odontologia, veterinária, direito ou psicologia, porque essas áreas nos Estados Unidos são pós-graduação, tá? Muito obrigado, Cristina. Que bom saber disso. Muito obrigado. Tenho certeza de que teremos muitos alunos com perfil para se candidatar. E temos também conosco o Marco. Marco, como a pessoa interessada faz para se candidatar? Obrigado pela pergunta. Então, as pessoas que estão interessadas em participar do programa Oportunidades Acadêmicas 2021 têm que acessar lá o nosso site, que é o educationusa.org.br, e vocês vão encontrar uma aba com o nome Programa Oportunidades Acadêmicas. Entrando lá, vocês vão encontrar todos os requerimentos necessários e também a parte de se inscrever. Aí, quando vocês clicarem em se inscrever, vocês irão ser direcionados para um formulário online que precisa ser preenchido, né, até o fim, e que contém aí todas as informações necessárias, como, por exemplo, informações financeiras, acadêmicas, como também Cristina disse, em relação a atividades extracurriculares, algumas essas, que são algumas redações que a gente também pede que os alunos escrevam, e esse formulário também pede algumas informações pessoais, que são importantes para que a gente entenda quem é esse candidato que está aplicando para o programa Oportunidades Acadêmicas. Lembrando que todo o formulário precisa ser preenchido em inglês. É obrigatório, né? Então, aqueles candidatos que não preencherem o formulário em inglês, infelizmente vão ter, né, a candidatura descartada. Então, é muito importante seguir as regras, né? E, ao fim, vocês irão também encontrar algumas informações adicionais que precisam ser postas também no formulário. Muito obrigado, Marco. Eu entendi que a candidatura é toda online, o que facilita bastante, especialmente neste momento. Temos conosco também Paula. Paula, o candidato precisa mandar algum documento junto da candidatura? Esses documentos são em inglês, como o Marco já falou, ou em português? E como é isso? Como podemos trabalhar nisso? Oi, Todd. Sim, como o Marco falou, tem o formulário e aí os alunos vão ter que ler lá as informações todas e tem alguns documentos que eles vão ter que fazer o upload. Os documentos tudo bem estarem em português. Por quê? Porque o aluno vai ter que colocar o histórico escolar. Gente, muitas vezes, eu vou dar uma adiantada aqui, o aluno fala, não tem o histórico, se tiver o boletim, enfim, mas tem que colocar lá no documento, tá? No formulário vai estar explicando isso tudo direitinho. Precisa colocar essa lista do que é necessário, vai estar constando no nosso formulário, tá? Então, não precisa se preocupar que vai estar essa informação lá. Então, tem que colocar histórico escolar para a gente ver o desempenho acadêmico. Tem que colocar o contra-cheque dos pais para a gente saber a renda, porque como a Cris falou, tem a questão da renda. Tem que colocar conta de energia elétrica, tá? O aluno também pode colocar, se tiver carta de recomendação do professor. E eu acho que é isso, se eu não estiver enganada. E não precisa estar em inglês, porque a gente mora aqui, os documentos vão estar em português mesmo, então tá tudo bem, tá bom? Muito obrigado, Paula. Muito bom. Já sabemos que este programa já tem 14 anos
E quero perguntar a Simone mais uma vez, porque ela tem muita história com este programa. Simone, você pode contar para a gente algumas histórias de sucesso deste programa? Essa pergunta é boa e fácil, viu? Porque o que a gente mais tem aqui é história para contar. Não vou me alongar muito não, mas a gente tem várias histórias. Então, assim, para começo de conversa, o programa começou em 2006, né? Então, o primeiro grupo de alunos foi de 2006 e a gente tem vários participantes. Então, por exemplo, um dos participantes do primeiro grupo do programa foi o Simon Nascimento. O Simon Nascimento, o que ele tem de especial? Várias coisas. Primeiro que ele morava, a família dele ainda mora numa cidade chamada Catalão, né, que fica em Goiás, uma cidade pequenininha. E o Simon descobriu o nosso programa, o Programa Oportunidades Acadêmicas, ele se candidatou, foi aceito no programa, e aí ele foi aceito para estudar na Universidade de Chicago. Bom, o Simon se formou e acabou que ele foi trabalhar na Universidade de Chicago Ele começou no departamento de admissões da Universidade de Chicago. E hoje ele é diretor de admissões de alunos internacionais lá na Universidade de Chicago. Então, esse foi um caso do participante do programa. A gente teve há 2 anos atrás, por exemplo, todos os anos a gente tem uma aceitação muito grande de alunos, né? E acho que é importante falar que o programa não é só para alunos de graduação. Estou dando alguns exemplos aqui de alunos de graduação, mas o programa também existe para mestrado e doutorado, que essa foi uma das perguntas que chegaram aqui para a gente. Então, você que está assistindo a gente aí em casa, Letícia, você estava pensando que o programa era só para alunos de graduação? Não é. O programa é para alunos de graduação, mestrado e doutorado. Enfim, um outro caso, por exemplo, o caso do Orisvaldo Salviano, um aluno de Fortaleza, participante do programa. Eu falo aqui, eu estou vendo o rostinho dos meus colegas, né, que nós trabalhamos todos juntos aqui no programa, se iluminando. A Cristina aqui tá sorrindo muito. Por quê? Porque o Orisvaldo, um menino de Fortaleza, um menino assim altamente capaz e interessado, inteligente, ele tinha um perfil olímpico, ele participava de várias Olimpíadas, mais de 30 Olimpíadas durante a vida dele, Olimpíadas diferentes, ele gostava muito de exatas, né, de ciências exatas, então matemática, física, química, e ele queria muito se candidatar para o MIT, ele se candidatou para o MIT e para as outras universidades, ele foi aceito por 2 universidades, dentre elas o MIT. Ele foi aceito e está estudando no MIT. A gente tem o caso do Camilo Vasconcelos, que há pouco tempo também, em 2018, foi aceito por algumas universidades, dentre elas Harvard University, e ele foi muito bacana, porque quando ele foi aceito, a carta dele, quando você é aceito por uma universidade nos Estados Unidos, você recebe uma carta, né? Você recebe um e-mail, você recebe uma carta. Normalmente, essa carta é digitalizada, ela não é escrita à mão, mas o Camilo recebeu do Admission Officer lá da universidade uma carta dizendo "Congratulations, você foi aceito", e essa carta foi escrita à mão. Então, assim, acho que o mesmo cuidado que ele teve na candidatura, ele fez essays maravilhosos. Gente, vou contar para vocês sobre o que foi o essay do Camilo, porque é impossível de esquecer. O essay dele, o essay principal dele foi sobre maracujá, a fruta maracujá. Então, ele contava da relação dele com a fruta maracujá. E no início o Camilo achava, meu Deus, sobre o que eu vou escrever? Estou sem ideias. E a gente foi trabalhando, os orientadores foram trabalhando com ele e ajudando de que maneira você pode melhor fazer a sua redação, né? Para que essa redação tenha a sua cara, para que a universidade veja quem você é. Isso é muito importante. Você dá a cara no seu application, na sua candidatura, de quem você realmente é. E ele foi aceito, ele está estudando atualmente lá em Harvard, então ele está super feliz. Então, assim, o programa, tem algumas perguntas também chegando aqui, eu vou aproveitar e emendar e vou responder algumas e vou passar para meus colegas também. Então, o programa cobre os custos da estadia durante a graduação? Não, o programa não cobre os custos da estadia durante a graduação. Vamos lá, o programa é um programa para pessoas que não têm condições de pagar pelo processo de candidatura, mas que querem fazer uma graduação, um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos. Uma vez que você entre no programa, você vai ter todos esses custos e toda a assistência do Education SA, através da rede Education SA, para poder fazer a sua candidatura. Então, você vai ter orientadores especializados, treinados pelo Departamento de Estado, orientadores que estão sempre visitando universidades, estão sempre em contato com universidades, enfim. E aí você vai ter toda a orientação e vai ter toda a ajuda financeira para fazer a candidatura.
Isso é uma coisa. Durante a sua candidatura, você vai trabalhar conosco e nós vamos trabalhar junto das universidades para que você possa ser aprovado com 100% de bolsa. É importante falar que a gente tem mais de 4.700 universidades. Dessas universidades, existe um número enorme de universidades que oferecem bolsa integral para alunos internacionais. Porque quando você entra no nosso programa, o que a gente quer é que você seja aceito, né, com 100% de bolsa. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. E aí, o programa não cobre os custos de estadia nem moradia, porque quem dá a bolsa de estudos para o aluno é a Universidade Americana. A Universidade Americana dá a bolsa de estudos, né? E dá toda a parte de assistência de moradia, plano de saúde, tudo que o aluno precisa. Afinal de contas, as universidades sabem que os alunos que fazem parte desse programa, eles não têm condições de pagar pelos estudos nos Estados Unidos. Mas, muito mais do que isso, os alunos não têm condição de pagar pelo processo de candidatura. Agora, tem uma pergunta que eu quero falar aqui, que a gente recebeu por e-mail, que é o seguinte: para ter ajuda do Education USA, somente através do programa Oportunidades Acadêmicas? Cristina, você pode responder essa pergunta? Com muito prazer. Olha, não precisa ser apenas através de Oportunidades Acadêmicas. Nós temos 40 centros espalhados pelo Brasil. Você pode e deve entrar no nosso site, educationusa.org.br, e lá você entra na aba Onde Estamos. E aí lá você vai ver todos os escritórios. Todos os escritórios do Education USA estão funcionando online, virtualmente. Você pode entrar em contato com qualquer um deles e você vai receber a melhor orientação para o alcance desse sonho maravilhoso que é estudar nos Estados Unidos. E a gente gostaria também de lembrar que não é só, às vezes, muita gente pensa, é graduação, pós-graduação, é somente para isso. Não, existe uma miríade de oportunidades de ensino superior que a gente também pode lhe ajudar a conseguir, como cursos de inglês nas universidades, né? Cursos de curta duração, cursos de verão. Então, em tudo isso, a gente pode lhe orientar também. Maravilha! Ótima resposta, Cristina. Muito obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: como eu posso fazer a escolha das universidades? E aí eu vou pedir para a Paula Fará nos ajudar com essa resposta, porque o que os alunos querem saber no final das contas é assim: nossa, com o universo de 4.700 universidades, como que eu faço para escolher? E como que a Education USA pode me ajudar nessa escolha? Paula? Então, vamos lá. Com mais de 4.000 universidades, são várias as opções e a gente trabalha com o conceito de best fit, que significa que a gente, junto com você, a gente vai fazer um trabalho, né? Explicar para vocês que existem as plataformas, como que a gente pode fazer esse filtro, conhecer o perfil de vocês, conversar, e ajudar vocês também na pesquisa, né, das universidades, para ver quais delas suprem aquilo que vocês estão procurando, né? Porque é uma série de questões, de fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa numa universidade, quando a gente monta uma lista para buscar essas universidades, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. E, então, a gente tem as ferramentas, a gente mostra as plataformas para vocês, a gente faz junto, a gente busca, monta a lista, né, reflete sobre isso, porque a gente às vezes tem uma ideia de que só uma universidade é boa, só um grupo de universidades que a gente conhece aqui no Brasil e que a gente acha que é boa e que é famosa, de repente não é bem por aí, né? Tem um monte de oportunidades, coisas que a gente não conhece, porque lá nos Estados Unidos a educação é bastante flexível, é bastante rica, a gente tem bastante oportunidade de flexibilizar, de aprender coisas novas, né? Então, a gente acompanha nas nossas orientações, que a gente faz individualmente com o aluno, a gente pode fazer em grupo, pode fazer individualmente. Então, a gente fica ao longo do processo ajudando a criar essa lista. E é isso. Muito bem respondido, Paula. Obrigada, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta agora para o Marco, que é o seguinte: eu faço, o aluno diz o seguinte: sobre inglês, eu estou no avançado, mas ainda não sou fluente. Primeira pergunta: será que tem alguma plataforma do Education USA, alguma ferramenta? E como que nós podemos, o Education USA pode ajudar nessa melhoria do inglês? Obrigado, Simone. Para participar do programa, né, você tem que preencher, né, todo o formulário em inglês, como a gente já tinha dito, fazer algumas essays e
fazendo isso, nós iremos avaliar, né, o seu nível de inglês, também de acordo com o que você vai escrever e com outras etapas, caso você seja aceite e passe, né, para as próximas etapas de entrevista. Enfim, no próprio formulário, você tem que indicar também o seu nível, quantos anos você está estudando, entre outras informações que vai nos ajudar a entender melhor, né, qual é, de fato, o seu nível de inglês. Né? E existem aí várias plataformas, inclusive vários materiais que o próprio programa e também a rede do Education USA disponibiliza para os alunos que estão sendo orientados pela rede. Então, por exemplo, no programa Oportunidades Acadêmicas, nós temos ETAs, que são English Teaching Assistant, que ajudam os alunos que são selecionados, né, em toda essa trajetória, tanto a melhorar mesmo, né, o seu nível de inglês, quanto a fazer com que você escreva essas que são as redações exigidas em todo esse processo da melhor forma possível. Né? Então, nós temos aí vários tipos de instrumentos e de possibilidades para ajudar mesmo os alunos que estão passando por esse processo. Muito obrigada, Marco. Ótima resposta. Acho importante também complementar, dizendo que o Education SA tem uma ferramenta muito boa, que é o Essay Writing, né? o Resource Center. Então, se vocês forem no nosso site, alguém pode colocar aqui, por favor, o link do site enquanto eu estou falando, vocês vão achar ali ferramentas muito boas para aprimoramento da língua, para escrita em inglês. Então, é uma ferramenta que nós lançamos agora em novembro. Durante esse mês de novembro, a gente tem a Semana de Educação Internacional e nós comemoramos durante o mês de novembro essa semana, esse mês de Educação Internacional. Então, nós lançamos essa plataforma em novembro. Então, é uma plataforma de recursos que ajuda os alunos a melhorarem muito a sua escrita, tá? Então, é o Essay Writing Resource Center no site do Education SA. Nós aconselhamos, na verdade, essa plataforma não só para quem quer fazer uma faculdade nos Estados Unidos, uma graduação, mestrado, doutorado, um curso, mas não, para qualquer pessoa, professor. Outro dia a gente estava conversando com um jornalista e a pessoa falou, poxa, mas é tudo que eu preciso. Então, assim, existem várias possibilidades ali para você poder aprimorar a sua língua. Então, é muito útil. Tem uma outra pergunta que chegou que diz o seguinte, são duas perguntas, na verdade, né? Que diz o seguinte, se eu já estiver na graduação, eu posso participar do programa Oportunidades Acadêmicas? A resposta vai ser depende. Por quê? Para você participar como querendo fazer uma graduação nos Estados Unidos, né? Você já está na graduação aqui. Então, o programa não trabalha com alunos de transferência. Para você participar, você tem que estar. Talvez você não tenha ouvido no começo da live, a gente falou, vamos repetir aqui que é muito importante. Sua pergunta é ótima. Segundo ano do ensino médio no ano que vem, em 2021, ou terceiro ano do ensino médio em 2021, ou ter se formado no ensino médio agora em 2020. Esse é o perfil do aluno de graduação. No entanto, por que eu falei depende? Porque você, de repente, pode futuramente fazer um mestrado nos Estados Unidos ou até um doutorado. E aí, durante essa graduação, você vê que a gente vai lançar a candidatura para mestrado e doutorado. Aliás, as candidaturas para o programa Oportunidades Acadêmicas na modalidade mestrado e doutorado vão abrir. Nós vamos colocar essas informações no nosso site, vamos colocar essas informações nas nossas mídias sociais, tá? Então, no final da sua faculdade, quando você estiver terminando, é um bom momento para você se informar sobre quando as inscrições vão abrir e aí você se candidatar. Mas você já estando na graduação, aí você não pode participar na modalidade do programa Oportunidades Acadêmicas, modalidade de graduação. Mas você pode ser orientado por nós e você pode ir como aluno de transferência, se você já estiver na faculdade aqui, tá? Não pelo programa, mas por fora do programa. Então, isso é possível. Tá bom? Eu tenho só mais uma perguntinha, a gente vai encerrar. E a pergunta é sobre atividades extracurriculares. Se as atividades... A pergunta é assim, é verdade que eu tenho que fazer voluntariado? Porque eu ouvi falar que sem voluntariado e sem Olimpíada, eu não posso me candidatar para uma universidade nos Estados Unidos. Orientadores que estão aqui, o que vocês acham? Quem gostaria de responder? Posso responder? Então, as atividades extracurriculares são atividades que estão fora do currículo normal da escola, né? Então, todas aquelas atividades que você faz, que pode ser também dentro da escola, mas que fogem do currículo comum,
podem ser consideradas atividades extracurriculares. Você não precisa participar de Olimpíadas para ser considerado numa candidatura a universidades americanas, porque existem aí vários tipos de atividades que você pode participar, que demonstram aí vários aspectos da sua personalidade, né, de liderança. Então, por exemplo, se você gosta de ler muito, né, e se reúne com alguns colegas e cria um clube de leitura. Isso é uma atividade bacana, porque aí demonstra que você tem iniciativa e que você está tendo impacto também com outras pessoas e discutindo aí temas interessantes, como outros tipos de atividades esportivas também, enfim, né, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que você precisa dar sempre uma perspectiva nova no sentido de engajar outras pessoas também para participar dessas atividades com você. Então, não necessariamente apenas voluntariado ou participar de Olimpíadas, mas atividades que tenham um significado para você e que demonstrem aí vários lados das suas identidades, né, como um candidato. Isso aí. Obrigada, então, Marco. Todd, eu acho que de perguntas era isso que a gente tinha. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado a todos os nossos orientadores do Education USA pelas informações valiosas sobre este programa maravilhoso. Lembre-se que você que está aí nos assistindo pode ser o próximo aluno brasileiro a estudar nos Estados Unidos, seja pelo programa Oportunidades Acadêmicas ou através da orientação do Education USA para qualquer aluno que queira aplicar para universidades americanas. Muito, muito, muito obrigado pela participação de todos. Os Estados Unidos espera vocês de portas abertas e até logo. Muito obrigado.